Vamos lá, gravando agora, formalmente bem-vindo. Que horas termina? Né? Tá, é brincadeira comigo, né? Vamos lá. Seguinte, pessoal, bem-vindo aos que estão aqui ao vivo, tudo certo? Quem está podendo assistir a aula somente gravado, fique tranquila. Obviamente, entendo perfeitamente a situação excepcional. Acabaram de passar ali atrás, veja. Essa situação de isolamento é isso, né? Como falei para vocês, temos que cuidar das pessoas do grupo de risco. Enfim, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, dentro dessa situação, nós vamos proceder, vamos continuar a nossa aula de onde paramos na aula passada. Veja só, deixa eu espelhar aqui a tela, né, para que a gente possa acompanhar o material. Lembrando que esse material aqui que eu vou reproduzir já está no ambiente virtual, já está lá no Info Online, tudo bem? Assim como o vídeo. Logo, logo eu passo o vídeo para vocês. Vai vendo, ó. Dentro dessa ideia, vamos lá. Pessoal, então é o seguinte, ó, agora vocês conseguem ver os slides. Nós, nas aulas passadas, trabalhamos um pouco sobre o crime de moeda falsa, lá do artigo 289. A partir desse momento, só lembrando, o pessoal que está aqui ao vivo, eu não consigo mais ler o que vocês estão escrevendo. Então, caso tenham alguma dúvida, você habilita o microfone, faz a pergunta ou espera eu voltar lá para a tela, tudo bem? Na qual eu possa ler vocês. Então, vimos aqui nas aulas passadas o delito de moeda falsa, do 289, trabalhamos aqui com as particularidades, inclusive falamos de uma questãozinha de OAB, trabalhamos com os crimes assimilados ao de moeda falsa, do artigo 290 do Código Penal. Veja, avançamos também no conteúdo, trabalhamos também um pouco sobre o delito, na aula passada, sobre os petrechos para a falsificação de moeda, onde nós estudamos essa modalidade do agente que tem a posse porte desses petrechos, e hoje nós vamos entrar no novo crime, que é a falsificação de papéis públicos. Então vamos entrar aqui no 293, que é a falsificação de papéis públicos. Pessoal, voltando aqui para vocês, agora eu consigo ler. Em relação às aulas passadas, temos alguma dúvida, pessoal? Em relação às aulas passadas, há alguma dúvida? Há alguma dúvida? Não. Não, não, nenhuma dúvida. Bacana. Vamos lá. Seguinte, pessoal, vamos aqui novamente voltar aos nossos slides, tudo bem? Falsificação, Professor, só uma dúvida rapidinho. pois não. Como é que você diferencia o 236 do 237? 236. Do 237, induzimento, ocultação do. Mas isso aí, quem tá falando? Felipe? É, Consigo ver. Pô, Felipe, aí é matéria bem antiga, né, cara? Aí tu me manda o torpedo que eu te respondo em box, tá, de cara? boa, Porque de boa. senão você tá perdendo o tempo dessa aula para explicar uma coisa que, em tese, está muito atrás. Então, assim, veja, me mande o torpedo que eu respondo essa sua dúvida. Em relação às aulas passadas, tá bom? Alguma dúvida, gente, em relação a essas aulas passadas? Não? Tudo bem, porque se a aula ficar muito longa, a galera acaba reclamando, né? Então tem que tentar agradar aqui todo mundo. Mas enfim, vamos lá. Pessoal, é o seguinte: falsificação de papéis públicos, artigo 293 é o nosso tema da aula de hoje. Vamos iniciar aqui com 293. Veja só. Vamos dar uma olhada aqui no tipo penal. Acompanha aí na sua tela. Ó. Falsificação de papéis públicos. Falsificar fabricando-os ou alterando-os. Aí ele vem e traz um rol desses papéis que são considerados públicos. Vamos dar uma olhada novamente. Ó. Falsificar fabricando-os ou alterando-os. Selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal ou destinado à arrecadação de tributo. Falsificar papel de crédito público que não seja moeda de curso legal, vale postal, cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. Inciso 5. Talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou calção por meio do poder público seja responsável. Bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. Então, veja, o 293 ele traz, obviamente, alguns papéis públicos que também podem incorrer no crime de falsificação, punidos com a pena de 2, aqui, ó,
2 a 8 anos. Então, veja só, pessoal, o 293, como eu havia dito, ele constitui na conduta de falsificar, fabricando ou alterando alguns desses papéis que se encontram do inciso 1 até o inciso 6, papéis esses que são considerados públicos. Veja, a primeira questão que eu tenho a trabalhar com os senhores e senhoras diz respeito aqui à questão do bem jurídico tutelado. Veja, o bem jurídico tutelado ainda é, obviamente, a fé pública, que é a confiança que todos nós temos de que tais papéis, do inciso 1 até o inciso 6, são considerados verdadeiros. Então, repito, ainda está sendo tutelado a fé pública, afinal, ainda estamos nesse delito. Está sendo tutelado aqui a fé pública, que é, obviamente, a confiança que nós temos, que eu, que você, que nós temos, de que esses papéis que estão do inciso 1 até o inciso 6 são verdadeiros. Veja, aqui tem uma observação em relação ao 293, que inclusive já caiu em provinha. O 293, por mais que ele tutele a fé pública, tem outro bem jurídico que deve ser levado em consideração. Qual seria, professor? O erário público. Além da fé pública, também é tutelado pelo 293 o erário público, que é, obviamente, a grana, a contribuição pública, a questão econômica pública. Por quê, professor? Porque, veja só, a maioria desses papéis, eles dizem respeito ao recolhimento de tributos, tá bom? Então, a maioria desses papéis tem a ver com recolhimento de tributo. Então, se eu falsifico algum desses papéis, cuja maioria tem a ver com recolhimento de tributos, logo o erário público, logo o tributo, né, esse valor monetário público também será atingido pelo crime, tá bom? Então, além da fé pública, é tutelado o erário público, que é justamente essa questão do valor econômico público, já que, repito, a maioria dos papéis também traz uma importância a título tributário. Tudo certo? Tranquilo? Veja, vamos dar uma olhada aqui no tipo penal, tá bom? Veja só, o 293 ele trabalha com a modalidade, acompanha aqui, ó, acompanha. O 293 ele trabalha com a modalidade falsificar, falsificar. Falsificar, que nem falei em aulas passadas, falsificar é gênero, da qual eu tenho duas espécies. E aqui o 293 ele traz de uma maneira muito tranquila as duas espécies da falsificação. Acompanhe aqui do 293, ó. Ele fala falsificar, fabricando ou alterando, que eu falei, obviamente, em vídeos passados. Falsificar é gênero, da qual a primeira espécie é a fabricação. O que seria a fabricação, professor? A fabricação, como eu falei em aulas passadas, é quando o agente ele constitui, ele cria esses documentos públicos a partir do zero, do nada. Então ele cria, fabricar no sentido de criar, reproduzir do zero, do nada, algum desses papéis públicos. Então a gente, ele simplesmente cria algum desses papéis na modalidade fabricar. E também vimos em aulas passadas que o falsificar, além de compor essa fabricação, que é a criação do zero, o falsificar, ele também pode ser realizado por meio da alteração. Então, a falsificação é gênero, da qual eu tenho duas espécies. A fabricação, que é quando o agente ele cria a partir do zero, e ele tem a alteração. A alteração é o que, professor? A alteração, o agente, ele simplesmente reúne o papel, algum desses papéis públicos verdadeiros, e ele altera no corpo desse papel a sua, obviamente, veracidade. Então, o alterar é diferente do fabricar. Repito, o fabricar é produzir do zero, criar do zero, enquanto que o alterar é simplesmente modificar aquele papel público verdadeiro, como falei em aulas passadas. Tudo bem? Voltando aqui para vocês, agora eu consigo ler o que os senhores escrevem. Pessoal, em relação ao tipo penal, em relação a essas primeiras observações do 293, alguma dúvida, pessoal? Não. Hum, não, não, não. Top, 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 top. Diga, a Lohana tem uma dúvida. Pois não. Pois não?
É tipo penal misto alternativo? Sim, sim, veja só, vamos voltar aqui, ó. O Rana perguntou, professor, é tipo penal misto alternativo? É, aqui eu tenho um ou, né? Uma locução ou. Então, o agente ele falsifica por meio da fabricação ou alteração. Tudo certo? Fabricação ou alteração. Alguma outra dúvida, rapaziada? Ó, veja bem, veja bem. Se ele falsifica vários desses papéis, eu posso ter um crime continuado. Tudo bem? Então, cuidado. Uma coisa é o agente, no mesmo fato, ele querer praticar várias vezes o verbo do tipo, que não é possível, ou ele falsifica fabricando, alterando, não é possível, ou ele pode praticar vários crimes do 293. Se ele praticar vários crimes do 293, obviamente, eu posso ter até uma continuidade delitiva, um crime continuado lá do artigo 71. Tudo bem? Então, cuidado. E, obviamente, se ele fabrica um papel com um valor alto, ou então vários vales postais, apenas vai ser mais próxima do máximo. Tudo certo, pessoal? Tranquilo? Então, assim, fique atento, porque quando eu não chamar a atenção essa questão de tipo penal misto alternativo ou tipo penal misto cumulativo, né? A gente não tem o que falar em relação a isso, tá bom? Para não complicar. Alguma outra dúvida, pessoal? Alguma outra dúvida? Não? Não? Não. Então, não, perfeito. Então vamos continuar aqui, gente. Ó, vamos continuar. Dentro dessa ideia, vamos dar uma olhada aqui, ó, na primeira observação que eu trouxe sobre o 293, que é a falsificação de papéis públicos que se encontram lá no CAPT, tudo bom? Então veja só. Dentro dessa ideia, acompanhe, acompanhe. Ele fala, ó, falsificar, já expliquei a diferença já em fabricar e alterar. Aí ele vem, ó, inciso 1. Selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo, como eu havia dito. O 293, além de tutelar o crime, obviamente, a fé pública, além de ser um crime contra a fé pública, tutelar a fé pública, ele também tutela o erário público, já que o agente ele está falsificando um selo destinado a controle tributário ou arrecadação de tributo. Por isso que também o bem jurídico tutelado é o erário público, que é essa contribuição pública. Professor, esse selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal, como é esse selo? Pessoal, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar um maço de cigarro, como popularmente se chama, de carteira de cigarro. Veja, nesse caso, quando a gente pega um maço de cigarro, uma carteira de cigarro, ou é mais claro ver isso nessa carteira, nesse maço. Você nota que ao lado, né, ao lado da carteira, ou às vezes no meio da carteira de cigarro, tem lá um selo que é brilhoso. Então é justamente esse selo. Esse selo, ele é responsável pelo controle tributário. Ele, obviamente, dá a certificação de que, obviamente, aquela empresa recolheu valores tributários em relação àquele maço de cigarro, ou em relação àquela produção de cigarro. Então, pode prestar atenção, em alguns produtos eu tenho esse selo, né? No maço de cigarro é mais comum porque ele é meio brilhosinho, ou então ele é branquinho com as listras verdes, enfim. Então, esse selo que está lá no maço de cigarro, por exemplo, é justamente o que o inciso 1 ele se reporta. É o selo destinado a controle tributário. Então, se o agente ele falsifica esse selo, a fim, obviamente, de conferir um dano, né, ao controle tributário, um prejuízo ao erário público, ele pratica o 293. Assim também, papel público de crédito, né, papel de crédito público, que não seja moeda de curso legal, que a gente está falando de no inciso 2 de apólices, tá, pessoal? Apólices, relações a ações ou debêntures, que vocês vão estudar melhor isso lá em direito empresarial. Então, apólices, né, títulos de crédito, tudo bem? Outra observação diz respeito lá o inciso 6. Isso aqui também é bem comum. A falsificação do inciso 6, acompanha aqui, ó. Ele fala: bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por estado ou município. Então, significa aquele bilhete, aquele passe, né, que obviamente é utilizado aí nos transportes públicos, né, de empresas administradas pela União, estado ou município.
Consegue me ouvir, pessoal? Consegue me ouvir? Agora sim. Pronto, acho que Agora deu sim. uma travada aí. No momento eu não vi ninguém, depois eu vi já a gente. Nossa, acontece, né, pessoal? Muita gente usando o sistema telepresencial, às vezes acontece algum tipo de bug. Enfim, veja só, vocês conseguem me ver e me ouvir, né? Então, voltando aqui, ó, voltando, deixa eu espelhar novamente aqui a tela, tá bom? Veja só, espelhando novamente a tela. Pronto. No momento que a reunião bugou, nós estávamos falando aqui justamente do inciso 6. Então, o inciso 6, esses papéis públicos são justamente esses bilhetes, esses passes de empresas de transporte, né? Que você compra lá um bilhete, não é isso? Um bilhete de transporte público e etc. Você, a depender, obviamente, da empresa, você pode encaixar aqui no 293, inciso 6, tá bom? Lembrando que a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. 2 a 8 anos. Pessoal, em relação a essas figuras, aqui que nós vimos, do inciso 1 ao inciso 6, alguma dúvida, gente? Consigo ler vocês, tá? Alguma dúvida? Não? Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida? Tudo ok? Show de bola, tranquilo, né? São crimes menos comuns, mas a gente tem que estudar, pessoal, porque às vezes eles acabam caindo em provinha e aí nós temos que saber, tá bom? Temos que conhecer um pouco desses crimes, tá bom? Vamos lá avançando, então. Ó. Vamos dar uma olhada aqui no parágrafo primeiro, tá bom? O parágrafo primeiro do 293, ele é bem tranquilo. O 293, no parágrafo primeiro, ele continua, ó. Incorre na mesma pena quem? Então, é uma figura chamada figura equiparada. Então, o parágrafo 1º do 293, ele traz as chamadas figuras equiparadas, ou seja, são modalidades praticadas pelo sujeito ativo que também podem se equiparar à pena que nós vimos lá do 293. Então, ele vem, ó, incorre quem? Incorre na mesma pena quem? Vamos lá. Incorre na mesma pena quem? Usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo. Vamos lá. Preste bem atenção, quero ver aqui a resposta de vocês, tá? Vamos lá. Aqui, a primeira figura equiparada do inciso 1, ele fala que incorre na mesma pena quem usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere neste artigo. Então vamos lá. Vamos supor o agente ele usa aquele selo que eu falei para você, que é em relação à destinação tributária, aquele selozinho que eu dei o exemplo lá do maço de cigarro. O agente ele usa, né, o selo falsificado, ou ele guarda o selo falsificado, ou ele possui ou detém esse selo falsificado. Minha pergunta é: o agente que ele usa, o agente que usa, se for o mesmo agente que produz, que falsifica, que altera, que cria esse selo, ele incorre nas penas do caput e do parágrafo primeiro, ou só do caput, ou só do parágrafo primeiro? Repito, se for o mesmo agente, repito, se for o mesmo agente que usa, em relação ao agente que falsifica, ou seja, o agente ele falsifica o selo e usa o selo. Note que ele praticou o caput e o parágrafo primeiro. Aí a minha pergunta: esse agente ele responde pelo caput e parágrafo primeiro duas vezes, ou ele só responde pelo caput, ou ele só responde pelo parágrafo primeiro? Me responda. Consigo ler vocês aqui. O agente ele falsificou e usou. O agente ele falsificou e usou. E aí, pessoal? Responde pelo caput e parágrafo primeiro, ou só pelo caput, ou só pelo parágrafo primeiro? Estou esperando. Responde só pelo caput. Afirme. Só pelo caput. Só pelo caput. E aí? Bora, se posicione, se posicione. Estamos aqui com várias pessoas na sala. Se posicione. E aí? Equiparada? Pessoal, veja só. Eu trouxe essa observação, veja bem, eu trouxe essa observação lá em aulas passadas. Cuidado, cuidado, veja só. Se o mesmo agente é o que falsifica, veja, se é o mesmo agente que falsifica
e é o mesmo agente que usa esse selo falsificado, então veja só, aqui eu tenho o chamado princípio da consunção, tá bom? O princípio da consunção especificamente aqui voltado ao crime progressivo. Então, repito, se é o mesmo agente que falsifica, é o mesmo agente que usa, então se o mesmo agente que falsifica esse selo para controle tributário lá do inciso 1, é o mesmo agente que usa esse selo, aqui eu tenho chamado crime progressivo, tá bom? Obviamente, ele responde somente pela falsificação, tá bom? Obviamente, sendo considerado esse usa, obviamente aqui sendo considerado esse usar como um mero exaurimento, tá bom? E alguns doutrinadores dizem que esse usar é um pós-fato impunível. O que importa, não, veja, o que importa é que está dentro do princípio da consunção. Então, veja, repito, se o mesmo agente falsifica, o mesmo agente ele usa. Então, se é o mesmo agente que falsifica e usa o que ele falsificou, aquele selo destinado a controle tributário, ele só responde pela falsificação, só responde pelo caput do 293, porque o usar será absorvido pelo princípio da consunção, mais especificamente o pós-fato impunível, tá? De acordo com alguns autores. Tudo certo, gente? Deu para entender isso? Deu para entender, pessoal? Consigo ver vocês agora. Deu para entender, gente? Show de bola. Lembrando que a moçada que está assistindo aqui a aula gravada, a qualquer momento, tá? Que tiver dúvida, pode perguntar aqui no ambiente de discussão, logo abaixo, que eu respondo a tua dúvida. Beleza, pessoal? Tranquilo, show de bola. Então, vamos continuar aqui. Vamos continuar. Veja, aqui então ele traz as figuras equiparadas. O inciso 2, importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece, ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário, não é isso? É outra modalidade, o agente que importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta, ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício da atividade comercial industrial, produto ou mercadoria, a que tenha sido aplicado selo destinado a controle tributário, sem selo oficial. Então, cuidado com essas modalidades equiparadas. Uma breve leitura, você mata esse entendimento. A única observação que eu tenho em relação a elas é em relação ao princípio da consunção. Tudo certo? Voltando aqui, trabalhamos agora com o parágrafo 2º do 293. Ó, trouxe até aqui para a gente poder dar uma olhada e não precisar abrir o código. Ó, vamos trabalhar agora com o parágrafo 2º do 293, que ele fala da supressão de carimbo ou sinal indicativo da inutilização de papéis públicos. Lembra que aqui eu trago uma modalidade do parágrafo segundo, e essa modalidade ela é bem parecida com a modalidade que nós trabalhamos em aulas passadas, que é o uso, né, da supressão, é a supressão de carimbo ou a supressão de sinal indicativo da inutilização de papéis públicos. Lembra que eu trabalhei isso nas aulas passadas? Veja, aqui pratica a modalidade do parágrafo segundo, o agente que suprime o carimbo ou ele suprime um sinal indicativo da inutilização dos papéis públicos que nós estudamos no caput. Então, por exemplo, algum papel público referente ao caput, por exemplo, um selo destinado a controle tributário, ou, por exemplo, um vale de transporte, por exemplo, né? Uma questão de vale de transporte. Se, por exemplo, esses documentos públicos possuem um carimbo ou um sinal indicativo de sua inutilização, sei lá, porque foram alterados ou porque não tem mais valor, aí vai lá o agente, mediante químicos, né, mediante algum artifício tecnológico, ele vai lá e suprime esse carimbo, suprime esse sinal indicativo que corresponde à inutilização desses documentos. Ele irá praticar a modalidade do parágrafo segundo. Então, se eu tenho um selo tributário que já tem um carimbo, já tem um sinal indicativo de que ele vai ser inutilizado, que não tem mais valor. Aí o que é que a gente faz? Ele pega esse selo, tudo bem? Ele pega esse selo verdadeiro, que possui esse carimbo, ele pega esse selo verdadeiro, que possui esse sinal indicativo, aí o que é que a gente faz? Ele, mediante algum uso de químico
ou algum uso tecnológico, ele suprime, apaga esse carimbo, apaga esse sinal indicativo. Ele não vai praticar, obviamente, o caput, e nem o parágrafo primeiro. Ele vai praticar o parágrafo segundo, porque ele está suprimindo esse selo, esse carimbo, ou esse sinal indicativo do selo. Acompanhe aqui, ó, o parágrafo segundo. Veja bem, parágrafo segundo. Suprimir em qualquer desses papéis, repito, suprimir em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou selo, sinal indicativo de sua inutilização, pena de 1 a 4 anos. Repito, ó, suprimir em qualquer um desses papéis do caput, quando legítimos. Então, os papéis, eles são legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, né, e suprimir o carimbo ou suprimir algum sinal indicativo da inutilização, pena de 1 a 4 anos e multa. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, voltando aqui para vocês antes da gente avançar. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Sei que esse crime é um pouquinho mais técnico, né? Um pouquinho mais assim, uma linguagem um pouco mais técnica, menos popular de ser visto, mas a gente tem que ultrapassar esses crimes, tá, pessoal? Para a gente entrar, obviamente, no filé mignon da nossa disciplina, que são os crimes contra a administração pública, né? Entrarmos lá na corrupção passiva, ativa, peculato, concussão, que é o grande sistema nuclear dessa nossa disciplina de Penal 3. Mas para isso a gente tem que passar por esses crimes um pouquinho mais chatos de serem estudados. Compreendo aí vocês, tá? Então não temos nenhuma dúvida. Vamos voltar aqui, ó. Voltando. Uso de papéis públicos cujo carimbo ou sinal indicativo foi suprimido. Então veja, o 293, parágrafo 3º, o agente ele usa, observe, no 293, parágrafo 3º, o agente ele usa esses papéis públicos cujo carimbo ou sinal indicativo foi suprimido. Então a gente ele utiliza esses papéis públicos aqui, ó, do parágrafo 2º. Veja, aqui eu repito a informação anterior. Veja só, se o agente é o mesmo, se é o mesmo agente que suprime o sinal indicativo, se é o mesmo agente que suprime o carimbo destinado à inutilização. Então, se o mesmo agente ele suprime e ele usa esse selo, por exemplo, o selo destinado a controle tributário, ele só pratica o parágrafo 2º. Ele não pratica o parágrafo 3º simplesmente por ele ter usado. Ele não pratica o parágrafo 3º pelo princípio da consunção. Veja que o parágrafo 3º, uso de papéis públicos, né, cujo carimbo ou sinal indicativo foi suprimido, o parágrafo 3º ele pune as pessoas que não suprimiram, que não apagaram esse carimbo ou sinal indicativo. Então, o parágrafo 3º, ele acaba punindo as pessoas que somente fazem o uso desses selos destinados a controle tributário, esses selos, e esse agente ele não suprimiu, não foi o agente que suprimiu, não foi o agente que apagou lá o carimbo ou sinal indicativo, tá bom? Então, cuidado, pessoal, sempre que você visualizar aqui em direito penal o verbo, o núcleo do tipo usar, você tem que tomar cuidado. Aí fica a dica. Creio que vocês já pegaram essa dica de maneira indireta, mas estou deixando bem claro agora. Sempre que no direito penal você se deparar com o verbo ou núcleo do tipo usar, você tem que tomar muito cuidado, porque só vai responder por esse verbo ou núcleo do tipo usar o agente que somente usa, que simplesmente usa. Porque se o agente ele falsificou e usou, ele só responde pela falsificação, tá bom? Obviamente, estando absorvido o usar, sendo considerado um pós-fato impunível. Tudo certo? Continuando aqui, ó. Vamos lá. Parágrafo 4º, né? Usar ou restituir à circulação papéis recebidos de boa-fé. Aqui nós temos, obviamente, uma modalidade, um delito privilegiado, né? Nós temos aqui um privilégio que é aplicado em relação ao caput, ao 293, tá? Porque, ó, veja, aqui o agente ou ele usa ou ele restitui à circulação papéis recebidos de boa fé. Vamos dar uma olhada aqui no parágrafo 4º, ó, trouxe para a gente perceber uma situação. Ó. Parágrafo 4º. Quem usa ou restitui à circulação, embora recebido de boa fé,
qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se refere esse artigo e o seu parágrafo segundo, depois de conhecer a falsificação ou alteração, incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Por isso que é uma modalidade privilégio, tá? Porque ele diminui a pena do caput. Ele traz um novo patamar de pena mínima, 6 meses, e um novo patamar de pena máxima, 2 anos, todos dois inferiores ao caput. Então, veja, essa conduta ela vai punir a pessoa que recebe de boa fé algum dos papéis do caput. Vamos trabalhar aqui com o selo destinado ao recolhimento tributário, aquele lá que fica no cigarro. Vamos trabalhar com esse. O agente ele recebe de boa fé essa falsificação, tudo bem? E aí, professor, ele recebe de boa fé e depois ele transmite, ele usa esse papel. Vamos lá uma olhada. Ó. Quem usa ou restitui à circulação, embora recebido de boa fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados. Tudo bem? Então, o agente está usando ou restituiu à circulação, tendo recebido esse papel de boa fé. Ah, professor, mas se por um acaso ele recebeu de má fé e fez o uso, aí ele incorre lá no parágrafo primeiro, que nós vimos o usar, que é a figura equiparada. Não confunda o parágrafo quarto, tá bom? Com a modalidade usar esse papel falsificado, tá bom? Que está lá no parágrafo primeiro, inciso 1. Por quê? Porque se um agente ele recebe de má fé e ele usa, é uma figura equiparada, lá do parágrafo primeiro, inciso 1, já tinha dito. Se o agente ele recebe de boa fé e usa, tudo bem? Se ele recebe de boa fé e usa, pratica o parágrafo 4. Vou repetir essa observação. Se o agente ele recebe de má fé e utiliza esse selo falsificado, ele pratica a modalidade equiparada, lá do parágrafo primeiro, inciso 1, recebeu de má fé e utiliza. Modalidade equiparada, a mesma pena do caput. Se por um acaso ele recebe de boa fé, ele recebeu acreditando que era verdadeira, de boa fé, e utiliza, ele vai responder pelo parágrafo 4º, que é uma modalidade de privilégio, 6 meses a 2 anos. Tudo bem? Voltando aqui para vocês. Pessoal, já pintou dúvida, já pintou dúvida. A Karen perguntou aqui. Então, se ele recebe de boa fé e depois repassa, mas de má fé, é parágrafo 4º, é isto? Vamos lá. Sim, em tese sim. Em tese, mas aí obviamente depende um pouco do exemplo, tá? Depende um pouco do exemplo. Então ele recebe de boa fé e utiliza. Tá bom? Recebe de boa fé e utiliza. Então, ele em tese conhece a boa fé. Tudo certo isso? Tá bom? Tranquilo? Agora, se ele recebe de má fé e utiliza, será o parágrafo primeiro. Vamos lá. Tipo subjetivo, obviamente, aqui o tipo subjetivo, o crime somente pode ser praticado a título doloso, né? O agente ele tem que ter a vontade de praticar alguns dos núcleos ou os verbos do tipo falado anteriormente. Então, 293 em todas as modalidades somente podem ser praticadas a título doloso, tá bom? Sujeito ativo, pessoal, voltando aqui para vocês. Quanto ao sujeito ativo, 293 é um crime comum ou próprio? O que é que você acha? Comum ou próprio? O pessoal pode ser dólar eventual? Pode, do mesmo jeito que nós falamos da vez passada, né? Ele aceita, assume o risco. Comum ou próprio? Muito bem, pessoal, muito bem, show de bola, parabéns aí. A moçada respondeu em peso, bacana, veja, excelente, gente. Quanto ao sujeito ativo, nós temos um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, só que aqui nós temos que tomar cuidado com a figura do funcionário público. Veja bem, repito, quanto ao sujeito ativo, ou seja, quanto ao agente que pratica o crime ele é comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Só que, se por um acaso o sujeito ativo for funcionário público, professor, veja bem, se o sujeito ativo for funcionário público, ou seja, se o funcionário público se vale das facilidades da sua função, se o funcionário público ele se vale das facilidades da sua função, eu vou ter uma causa de aumento que se encontra lá no artigo 295 do Código Penal. Vou colocar aqui para que a gente possa dar uma olhada. Você consegue visualizar o 295 aqui, ó. Veja bem, 295, acompanhe, ó. Acompanhe. Se
o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Repito, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, tá bom? Então tem que ter, obviamente, essa vantagem que o cargo traz para ele. Professor, se for um funcionário público que nada tem a ver, por exemplo, com o setor que vai inutilizar esses selos responsáveis pelo controle tributário. Vamos lá, imagina essa situação. Eu tenho um funcionário público que ele trabalha dentro desse setor que recolhe esses selos que vão ser inutilizados, que vão ser lá incinerados. O que é que esse funcionário público faz? Ele restitui esse selo à circulação. Veja que o funcionário público aqui claramente se valeu do privilégio do cargo. Então, se ele tem um benefício em relação ao cargo, a pena vai ser aumentada da sexta parte. Tudo bem? Agora, se for um funcionário público qualquer que não tem nenhum benefício em relação ao seu cargo, funcionário público qualquer que restitui à circulação esses bilhetes que vão ser inutilizados, se for um funcionário público qualquer, sem fazer jus do benefício do seu cargo, sei lá, um policial, sei lá, um agente do Correios, né, um funcionário que não tem nada a ver com essa questão da restituição. Veja, ele responde pelo caput sem a pena. O que eu quero mostrar, sem a pena aumentada na sexta parte. O que eu quero mostrar para você é que ele só vai ter o aumento de pena, funcionário público, se ele prevalece, se ele tem algum benefício em relação ao cargo. Então, essa é a minha observação em relação ao sujeito ativo. Sujeito ativo, crime é comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, mas, repito, se for funcionário público e ele tiver alguma vantagem em relação ao cargo, vamos ter um aumento de pena lá do artigo 295 do Código Penal. Tranquilo? Em relação ao sujeito passivo, professor, aqui é muito fácil, muito simples. O sujeito passivo será o Estado, tá bom? O sujeito passivo, obviamente, é o Estado, E de forma secundária, caso ocorra, poderá ser o particular prejudicado por essa falsificação, tudo bem? Então, o sujeito passivo, imediato ou primário, é o Estado, e a depender do exemplo, se houver um particular que seja prejudicado, será também o particular sujeito passivo de maneira secundária ou imediata. Pessoal, vamos lá, voltando aqui para vocês. Alguma dúvida até o momento, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Não? Tudo ok? Tudo ok? Tudo bacana? Beleza, 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 beleza. Show de bola. Massa, nenhuma dúvida. Bacana, então. Vamos lá. Pessoal, vamos continuar aqui, ó. Consumação. Pessoal, vamos lá. A consumação, será que é um crime formal ou material? Professor, como é que eu decido isso? Como é que eu me posiciono sobre a consumação do delito, se é formal ou material? Você vai essa pergunta aqui, ó. É necessário que o sujeito ativo obtenha alguma vantagem, repito, será necessário ou não, que o sujeito ativo obtenha alguma vantagem. Aí é justamente em relação a isto que nós temos a questão se é formal ou material. Vamos lá. Será necessário que o sujeito ativo obtenha alguma vantagem? Se você me diz que além da falsificação, o sujeito ativo ele tem que obter alguma vantagem com essa falsificação, você vai me dizer que esse delito é um delito material. Tá bem? Se você me disser que além da falsificação, o sujeito ativo ele tem que ter alguma vantagem, você vai me dizer que esse crime é material. Se por um acaso você me disser que basta a falsificação, não é necessário que ele coloque em circulação o objeto falsificado e também não é necessário que ele obtenha nenhum tipo de vantagem, você vai me dizer que esse delito ele é formal. Aí volto aqui para vocês. Pessoal, formal ou material? Formal ou material? Boa, pessoal. Boa, 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 boa. Boa, boa. Muito bem, gente. Muito bem. Repito, o crime aqui, ó,
Ele é formal. Por quê, professor? Repito, ó, não é necessário obter nenhum tipo de vantagem, tudo bem? Então, o 293 ele é um crime formal, porque, primeiro, não é necessário que o agente ele coloque em circulação essas falsificações. E segundo, que também não é necessário que ele obtenha algum tipo de vantagem econômica. Não é necessário que ele coloque em circulação e não é necessário que ele obtenha algum tipo de vantagem econômica. Tudo certo? A tentativa ela é possível? Sim, a tentativa ela é possível, obviamente. A tentativa ela é plenamente possível. Temos aqui um delito plurissubsistente, ou seja, a conduta delitiva ela pode ser fracionada e a ação penal é pública incondicionada. Deixa eu só voltar aqui o caput. Então, repito, a tentativa ela é possível, tudo bem? E a ação penal pública é incondicionada. Tudo certo? Vamos lá. Então, deixa eu botar aqui o caput, tá? Vamos lá, pessoal. Me responda aqui, perdão. Ó, você nota que nós vimos, né? Que lá o caput, a pena é de 2 a 8 anos e multa. Então, a pena do caput é de 2 a 8 anos e multa. 2 a 8 anos e multa. Pessoal, vamos lá. Esse crime é de alto, médio ou baixo potencial ofensivo? Estou conseguindo ver vocês, tá? Vamos lá, gente. A pena é de 2 a 8 anos e multa. É de médio, alto ou baixo? Alto potencial ofensivo. Muito bem. Alto potencial ofensivo. Show de bola. Vamos continuar então. Então, a pena do caput é de alto potencial ofensivo. Vamos dar uma olhada aqui na pena da figura privilégio. Ó, vamos lá. Parágrafo 4º. Lembra do privilégio? De usar ou restituir à circulação recebidos de boa-fé. Então, usar ou restituir à circulação papéis recebidos de boa-fé. Vamos lá. Em relação ao parágrafo 4º, olhando para a pena, ó, pena de 6 meses a 2 anos. 6 meses a 2 anos. Em relação à pena do parágrafo 4º, rapaziada, já responder. Boa, gente, boa. Muito bem, muito bem. Em relação à causa de privilégio, é uma pena de baixo potencial ofensivo. Muito bem, pessoal, gostei de ver. Vocês chegaram aqui em penal 3, não sabia nem analisar a pena, agora não espera nem eu perguntar. Pode ser dólar eventual, tá? Pode ser igual às modalidades anteriores que eu trabalhei com vocês, tá? Se a gente lança no risco, obviamente, bem mais complexo de ser provado, né? Mas pode ser dólar eventual. Veja só, pessoal. Então, muito bem, parabéns aí pela questão da pena, tá? Chegaram aqui, eu me lembro, nossa primeira aula eu explicando o que era de alto, médio ou baixo potencial ofensivo, coisa que você já deveria, né, em tese ter visto. Muitos não viram, né? E agora já estão respondendo aqui sem nem eu perguntar. Gostei de ver isso bem, pessoal. Bacana, bacana, bacana. Bacana. A pessoa tá gravando aula, não faz essas coisas, não. Eu tô mentindo. Tudo certo, gente? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Alguma dúvida em relação ao 293, gente? Queria avançar agora para o 294. Alguma dúvida? Tudo ok? Tudo ok? Tudo ok? Nenhuma dúvida, né? Bacana, bacana, bacana. Vamos lá. Avançando aqui para o 294, tá? Vamos lá. Petrechos de falsificação é o 294. Aqui o agente ele possui petrechos da falsificação. Vamos lá. Professor, esse crime é bem parecido, né, com o que nós vimos em aulas passadas. É bem parecido. Por isso que aqui a gente está conseguindo avançar de uma maneira mais tranquila, porque a maioria das informações nós já vimos em relação lá os delitos de falsificação de moedas. Só que lá nas aulas anteriores, nós vimos o delito de pertrecho para falsificação de moeda. Aqui no 294, nós vamos estudar os petrechos para falsificação dos papéis ora referidos. Então, acompanha, ó, 294 aqui, ó. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo. Então, note que dessa ação, pessoal, trecho para falsificação ainda
está tutelando, obviamente, a fé pública, que é a confiança que nós temos, né, na veracidade desses papéis que havíamos falado, do 293, né? E dentro dessa relação, pessoal, vamos trabalhar aqui com objetividade jurídica. Ó, objetividade jurídica. Ah, vamos dar uma olhada no núcleo do tipo. Ó. Nós temos aqui no 294 vários núcleos ou verbos do tipo, né? Vamos aqui, ó. O primeiro é fabricar. A gente ele cria esses maquinários, né? Esses objetos. Ele adquire, fabricar, adquirir, que é o receber, né? Fornecer, entregar, possuir, ter consigo, ou guardar, manter consigo. Objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos ao artigo anterior. Veja só, eu já vou fazer uma perguntinha e vou voltar aqui à tela para vocês me responderem. Veja bem, fazer duas perguntas. Então, você notou que os verbos ou núcleo do tipo são fabricar, o agente ele cria esses objetos que são responsáveis pela falsificação dos papéis que nós vimos no artigo anterior. O agente ele adquire, né? Ele fornece, ele possui ou guarda esses objetos especialmente. Foca aqui no especialmente, que é a minha primeira pergunta, você vai me responder. Então, o agente ele fabrica, adquire, fornece, possui ou guarda objeto especialmente destinado à falsificação dos papéis referidos do artigo anterior. Voltando aqui para vocês. Pessoal, é necessário que esses objetos sejam exclusivamente destinados à falsificação dos papéis do 293? É necessário, primeira pergunta, vai me respondendo, já estou vendo vocês. É necessário que esses objetos sejam exclusivamente destinados à falsificação do 293? Algumas pessoas responderam, quer ver mais gente, vamos lá, nossa sala tem um bocado de gente aqui. Está conseguindo acompanhar ao vivo? Não? Não? Boa, boa, pessoal. Não precisa ser exclusivo. Lembra das aulas passadas? Caraca, o professor não lembra disso, não. Revisa a aula passada, não custa nada, tá lá gravada, no ambiente de discussão, né? Que pode ser acessado, inclusive, pelo app. Ótimo, ótima, ótima ideia isso. Então, veja, aqui o tipo penal, ele fala que os objetos são especialmente destinados, então não precisa ser objeto exclusivamente destinado. O agente, ele pode fazer uso desses objetos para uma outra finalidade e também fazer uso desses objetos como meio para a falsificação desse 293. Por exemplo, eu tenho um computador aqui super moderno, tenho uma impressora de altíssima resolução que eu utilizo para outros fins e também utilizo para fins de falsificação. Não é um objeto exclusivamente destinado à falsificação. É um objeto que é especialmente destinado à falsificação. Porque eu comprei esse computador super potente ou essa impressora de alta resolução para tornar mais fácil a minha conduta de falsificar. Entendeu isso? Então não precisa ser objetos exclusivos, né? Basta que sejam especialmente destinados para isso. Tudo certo? Aí, agora eu vou para a segunda pergunta, que eu até deixei aqui no nosso próprio quadro. Acompanha aqui, ó, comigo, ó, vamos ler. Acompanha aqui no quadro, ó. O agente que possui petrechos e produz a falsificação. Então, veja só, olha só. O agente, ele possui os objetos para falsificar, ele possui petrechos para falsificar e também produz. Ele responde para mim, pelo 293 ou 294? Estou conseguindo ver vocês já. Vamos lá, vamos lá. Repita a pergunta. O agente, ele possui objetos destinados à falsificação, ou seja, o agente ele possui os petrechos e ele utiliza esses petrechos para falsificar. Aí é a minha pergunta. O agente ele responde pelo 294 e pelo 293, ou só pelo 293, ou só pelo 294? Olha só o número. Estou conseguindo ver vocês. Vamos lá, responda. Tem condição de responder isso. Eu falei algumas vezes aqui. O agente possui o petrecho e ele possui o petrecho e falsifica. Ele possui o petrecho e falsifica. Pessoal, veja, havia falado isso em aulas passadas, eu havia falado isso em aulas passadas. Veja bem, pessoal, veja bem. Não é porque você está assistindo
as suas aulas, obviamente, por meio remoto e digital no computador, que você não vai fazer suas anotações, tudo bem? Veja só, havia falado essa mesma observação em relação aos petrechos para falsificação de moeda falsa e o crime de falsificação de moeda falsa. E o crime de falsificação, perdão, de moeda. Então, a mesma observação se encaixa aqui. Se o agente ele possui os petrechos para falsificação do 293, por exemplo, do selo tributário, para recolhimento tributário, o agente ele possui os petrechos para falsificação e ele falsifica, ele só responde pelo 293. Ele só responde pela falsificação. Obviamente, a pena mais próxima do máximo do que do mínimo. Então, cuidado, pessoal. Aqui eu também tenho o princípio da construção, agora sim, especificamente o crime progressivo, tudo bem? Então, repito. Se o agente ele possui petrechos para falsificar e ele falsifica, então uma impressora de altíssima resolução, eu tenho um P3 para falsificar e eu falsifico, eu só respondo pela falsificação. No nosso exemplo, eu só respondo pelo 293. Obviamente, levando em consideração o juiz para a aplicação da pena mais próximo do máximo do que do mínimo. Tudo bem? Aqui eu tenho, claro, a utilização do princípio da consunção ou da absorção, especificamente no crime progressivo, já que a minha intenção era praticar a falsificação e só possuir o petrecho para alcançar o meu objetivo. Lembra? Do crime progressivo, o crime fim, falsificação, absorve o crime meio, o petrecho para falsificação. Tudo certo, pessoal? Em relação a essa pergunta, alguma dúvida, gente? Deu para entender por que o uso do princípio da construção? Entendeu? Beleza, show de bola, pessoal. Bacana. Vamos continuar aqui. Bacana, excelente. Vamos continuar. Temos tempo ainda para trabalhar. Vamos lá. Tipo subjetivo do 294, obviamente, né, pessoal? O 294 somente pode ser praticado a título doloso, não comporta a modalidade culposa, tudo bem? Então, tipo objetivo, o crime ele é doloso, não comporta a modalidade culposa. Sujeitos, vamos lá. Sujeitos, ativo. Me responda, pessoal. Quanto ao sujeito ativo, consigo ver vocês agora. Com relação ao sujeito ativo, você acha que o crime é comum ou é próprio? Em relação ao crime de possuir os petrechos. Muito bem, Renatinha, Lohana, Felipe, a Patrícia, a Gabriela, a Karen. Boa, pessoal. Boa. Em relação. Boa. Parabéns aí, não tem nome, mas é o 501228. Pessoal, não tem nome não, código de barra, né? Então vamos lá, tendo essa ideia aí. Então vejam. Ah, parabéns, pessoal. Quanto ao sujeito ativo, é um crime comum. Quanto ao sujeito ativo, é o crime comum. Tudo certo? Quanto ao sujeito passivo, obviamente é o Estado, tá bom? Sujeito passivo, o Estado. Pode ser algum particular prejudicado? A depender do exemplo, também pode ser um particular prejudicado, tá bom? Então, primeiramente, o sujeito passivo é o Estado, de forma imediata, e de forma secundária ou reflexa, um particular que, porventura, possa ser prejudicado. Sujeitos, ok. Próxima. Consumação. Vamos lá, pessoal. Vou nem dizer a pergunta para você me responder. Vou logo de cara aqui, porque você está craque. A gente já está respondendo já. Boa, pessoal. Vamos lá. O crime ele é formal ou material? Boa, gente. Gostei. Excelente. Tá vendo como é bacana? É isso que eu quero despertar em vocês. Desde o princípio, desde o início das nossas aulas eu falo. É isso que eu quero despertar em vocês. Essa possibilidade de conseguir estudar crimes de uma maneira sozinho, entendeu? Individual. Melhor palavra. Então é isso, pessoal. Não é nada de outro mundo. Então eu até recomendo, se você não deu aprofundamento em alguns crimes passados lá, principalmente de Penal 2, faça isso agora que você já sabe distinguir bem direitinho a pena, bem direitinho a questão formal, material. Faça isso em relação aos crimes lá de Penal 2 que você porventura não aproveitou.
ou não aprofundou, tá bom? Porque o interessante é que você consiga estudar os crimes de uma maneira sozinha e só vá para a doutrina, né, que você estiver revisando, só vá para a doutrina quando lhe recorrer, porque senão, obviamente, você vai perder muito tempo revisando esses crimes para um concurso, tá? Então é assim que eu meio que indico a galera que já está nesses concursos para nível superior, etc. Não adianta tu ir querer ler a doutrina de todo e qualquer crime, se tu tem uma boa base. Ah, vou ver aqui, por exemplo, o crime, o 294. Vou ler a doutrina sobre o 294. Vou ler a doutrina sobre o 293. Não, não tem necessidade. Tudo bem? Por isso que existem alguns crimes que eu acabo pulando e, obviamente, voltando lá no final, caso tenhamos tempo, porque são crimes que, pela simples leitura, você consegue dar uma interpretação. Então, se atente a isso. Gostei de ver, pessoal. Parabéns. Quanto à consumação, crime formal. Não é necessário que o agente ele falsifique, até porque nós vimos que, caso ele falsifique, ele vai praticar o 293 e não o 294, pelo princípio da consunção. Agora, os melhores. Olhando aqui pro 294, olha aí pro 294, celular. Ah, professor, tô no celular, então não solta não. Solta o celular, solta o Instagram, você que não tá no celular, deixa o Netflix de lado aí, se levante da sua cama, vai vendo, ó. Tendo essa ideia, dá uma olhada nos núcleos do tipo, ó. Falsificar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar. Eu pergunto, é possível a tentativa? Sim ou não? Tô vendo vocês já, tá? É possível a tentativa? Sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Por que que eu mostrei lá o verbo ou núcleo do tipo? Mostrei aqui os verbos ou núcleo do tipo porque você vai ter que pensar em cada um de forma separada. É possível a tentativa de fabricar? Sim, sim. A gente está lá no meio da fabricação desses objetos e é preso em flagrante, por exemplo. É possível a fabricação do adquirir? Também é possível. Perdão. É possível a tentativa do adquirir? Também é possível a tentativa do adquirir. Por exemplo, o agente, ele pagou ao fornecedor, tudo bem? Pagou ao fornecedor desses objetos. Aí, no momento em que ele vai receber os objetos, no momento que ele vai receber, ele é preso em flagrante. Então, é uma tentativa de adquirir. Possível. Agora, é possível uma tentativa de fornecer? Lembra que eu falei isso em aulas passadas? Será que é plausível uma tentativa de fornecer? Hum? Veja só. Como assim, professor? Veja, o agente que fornece, normalmente o agente que fornece é o agente que fabrica, é o agente que adquire. Ou ele já possui. Ou seja, quando o agente ele vai fornecer o objeto destinado à falsificação, então normalmente o agente que fornece, ou é o agente que fabrica, ou ele está fornecendo porque ele já adquiriu, ou ele fornece porque ele possui o objeto e ele vai fornecer, ou ele fornece porque ele guarda. Então, em relação a fornecer, você consegue visualizar uma tentativa? Meio difícil, né, pessoal? A tentativa de fornecer, porque, repito, normalmente quem fornece é quem fabrica, é quem já adquiriu, quem fornece é quem possui, ou quem fornece é quem guarda o objeto. Então, na modalidade fornecer, podemos dizer que é quase impossível a tentativa em relação ao núcleo do tipo ou modalidade fornecer. Deu para entender isso, pessoal? Deu para entender em relação à modalidade fornecer? Deu para entender a questão da tentativa? Deu? Exatamente, pessoal. Então aqui você precisa um pouco da sua interpretação, tá? Então faça isso em relação aos núcleos, aos crimes que tem vários núcleos ou verbos do tipo, tá? Analise cada verbo e já vá analisando se é possível a tentativa e como se dá a consumação desses vários verbos. Voltando, pena e ação penal, né? A pena de 1 a 3 anos. Vamos aqui, responda. Alto, médio ou baixo potencial ofensivo, gente? Vamos lá. Alto, médio ou baixo? Muito bem, galera respondendo aqui em peso, bacana. Veja só, pessoal, em relação ao 294, veja que a pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, eu tenho uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. E aí, professor, médio potencial ofensivo, já que, veja bem, a pena mínima ela é igual ou inferior a 1 ano.
Pena mínima é igual ou inferior a 1 ano, obviamente, a máxima sendo superior a 2 não é mínimo potencial ofensivo, então aqui é médio potencial ofensivo. Comporta lá a suspensão condicional do processo, não é isso? Que é o Instituto Despenalizador, lá do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Então, é um crime de médio potencial ofensivo. Crime de médio potencial ofensivo. Tudo certo, pessoal? Voltamos aqui para você em relação ao 294. Alguma dúvida? Tudo ok? Tudo ok? Bacana, bacana. Vamos lá. Tudo ok? Boa. Beleza. Então vamos seguir. Obrigado. Não acabou ainda não, se acalma. Ah, acabou não, acabou não. Quer ir embora? Segura aí, Luana. Acabou não, acabou não. Deixa eu dar mais alguns observações. Tão cansado. Tudo em casa, deitado aí na cama. Penso que vocês viram o meme que eu postei lá no meu Insta. Cara, galera deitada, né? Um travesseiro, lençol aqui, comendo chocolate dos resquícios da Páscoa. E, ai, professor, que cansa. Claro que não. Como é? Me arrumo todinha para as aulas. Vou entender que esse me arrumo todinho para as aulas aí é o quê? Eu me visto, né? Não fica só de roupas baixas, né? Para não dizer outras coisas aqui, assistir na aula, né? A pessoa me arrumo todinho, né? Você se veste, né? Vamos voltar aqui, tá, pessoal? Vamos voltar. Antes da gente finalizar a aula de hoje, eu quero trabalhar apenas a título introdutório aqui o 297. Vamos avançar aqui para o 297, tá? Lembrando que esse material já se encontra no seu uniforme online. Eu quero trabalhar um dos crimes mais importantes. Agora redobre a sua atenção, tá, pessoal? Falando muito sério agora. Redobre a sua atenção. Triplique. Multiplique por 1.000 a sua atenção agora, porque sem dúvida alguma o 297 é um dos crimes mais cobrados em provinhas no que diz respeito ao tema penal 3, tá? Então, se eu fosse para tirar um dos crimes mais cobrados, com certeza eu ia colocar a falsificação de moeda, que trouxe até a questãozinha da OAB, e com certeza eu também ia colocar aqui crime de falsificação de documentos públicos, além de colocar todos os crimes contra a administração pública, né? A maioria dos crimes contra a administração pública, que nós vamos trabalhar lá na frente, tá? Mas veja só, fique atento, atenta a esse 297, vamos trabalhar apenas de forma inicial na aula de hoje. Vamos lá. Falsificação de documento público, artigo 297, acompanhe, ó. Falsificação de documento público, ele fala, artigo 297, ó, presta atenção. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Olha só, falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Veja bem, aqui, obviamente, pessoal, o bem jurídico tutelado, obviamente, o bem jurídico tutelado é a fé pública aqui, não, obviamente não muda em relação, ainda estamos nos crimes contra a fé pública, então note que o bem jurídico tutelado ainda é a fé pública, repito, vocês já estão cansados de saber que a confiança que nós temos em relação à veracidade desses documentos públicos. Ah, professor, mas o que é documento público? Nós vamos já já ver melhor, entender melhor o que vem a ser esses documentos públicos, mas você já deve ter uma ideia do que são esses documentos públicos, tá? Então, o bem jurídico tutelado é a fé pública no que diz respeito à confiança, a nossa confiança enquanto coletividade de que esses documentos, eles são verdadeiros, tá bom? Olhando aqui para o tipo penal, vamos lá. Quanto ao sujeito ativo, né, com relação ao criminoso, o crime de falsificação de documento público, rapaziada, você acha, quanto ao sujeito ativo, é um crime comum ou próprio? Voltei aqui e consigo ver vocês. Em relação ao sujeito ativo, é um crime comum ou próprio? Comum, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem, show de bola, bacana. Em relação ao sujeito ativo, nós temos aqui um crime comum, muito bem. Veja, agora eu trago novamente aquela observação que falei lá no 293, tá? Veja, então o sujeito ativo é um crime comum, obviamente, essa falsificação de moeda, perdão, essa falsificação de documento público
pode ser praticado por qualquer pessoa. Só que veja bem, se por um acaso for funcionário público, lembra? Se por um acaso for funcionário público valendo das suas funções, nós vamos ter um aumento de pena. Então, veja, se esse crime de falsificação de documento público for realizado por funcionário público, primeira observação. Segunda, no uso das suas funções, vai ter um aumento de pena da sexta parte, que se encontra lá no artigo 295. Deixa eu colocar aqui novamente para a gente dar uma olhada. Ó. 295. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecente do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte, tá bom? Então, a mesma observação que tinha falado lá em relação ao 293, tá bom? Se for funcionário público e se esse funcionário público se valer do cargo, nós vamos ter um aumento da sexta parte da pena, de acordo com o artigo 295. Tudo certo? Quanto ao sujeito passivo, você também está cansada de saber, em relação ao sujeito passivo, de forma imediata, com relação ao sujeito passivo, de forma imediata, nós temos o Estado, porque o Estado é o garantidor dessa confiabilidade, né? Dessa fé pública, e de forma imediata ou secundária, nós podemos ter, a depender do exemplo, o particular que venha a ser prejudicado, tudo bem? Então, veja só, nós temos de forma imediata o Estado e de forma secundária, a depender do exemplo, o sujeito passivo será o particular. Tudo certo isso? Alguma dúvida, pessoal, em relação aos sujeitos? Consigo ver os senhores, tá? Alguma dúvida em relação aos sujeitos? Tudo ok? Posso seguir? Show de bola, que turma top, nenhuma dúvida, bacana. Lembrando você que está assistindo aqui a aula gravada, tá? Ah, não, não consigo ver. Deixa eu ver aqui. Prof, então ele continua sendo comum. Não vai ser próprio, né? Em relação ao sujeito ativo? É. Em relação ao sujeito ativo, se tu estiver perguntando isso, em relação ao sujeito ativo, cara, em relação ao sujeito ativo nós temos um crime comum. Tudo certo? Em relação ao sujeito ativo nós temos um crime comum, ok? Tranquilo? Muito bem, show de bola. Vamos lá. Agora eu quero mostrar para vocês o tipo objetivo. Veja só, vamos analisar agora o tipo objetivo. Repito, mantenha sua atenção em foco, tá? Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Objeto material, tipo objetivo. Presta atenção aqui no tio, ó. Veja só. Olha aqui os núcleos ou verbos do tipo. Ele fala: as modalidades do tipo, eles trabalham falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Então, é falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Veja bem, nesse primeiro momento eu tenho falsificar. Veja, que pode praticar o 297 o agente, ouça com atenção, o agente que falsifica, primeiro momento, no todo. Vamos lá. Como assim, professor? Pode praticar os 297 o agente que falsifica no todo. O que é falsificar no todo? Vou pegar aqui o papel. Falsificar no todo é, por exemplo, o agente ele tem uma folha em branco. E aí ele falsifica, ele cria aquele documento público. Ele cria. Falsificar no todo é criar. Eu tenho um nada, quando de repente eu tenho um documento público. Então a falsificação no todo é o agente criar. Veja, eu peguei aqui uma folha em branco, aí ó, do nada, já tem aqui o meu documento público. Então note que eu estou criando. Eu tinha um nada, uma folha em branco, então eu estou falsificando no todo. Tinha uma folha em branco, aí do nada, ó, já tem o meu documento público. Essa é a falsificação no todo. Tudo certo? Professor, a falsificação no todo eu entendi. O agente ele parte do nada, do zero absoluto, e cria o documento público a partir do nada. Exato. E já a falsificação em parte, veja só, preste atenção. Já a falsificação em parte é um pouco diferente. Deixa eu ver se consigo aqui alcançar. Veja, a falsificação em parte é um pouco diferente. Como assim, professor? Ó, imagine a seguinte questão. Consegui achar aqui. Imagine, por exemplo, ó, veja só. Aqui, olha para mim, olha para mim. Vamos lá. O que é falsificar em parte? Preste atenção em mim aqui, ó.
Imagine que aqui eu tenho um documento público verdadeiro, tá bom? Veja que aqui eu tenho algumas inscrições e ao final do documento público eu tenho a assinatura do responsável. Então veja, eu tenho algumas inscrições e ao final eu tenho a assinatura do responsável. Como é, professor, a modalidade de falsificar em parte? Você nota que entre a inscrição do documento público verdadeiro, entre o final do documento e a assinatura, você nota que eu tenho uma parte em branco? Nota, não nota? Então veja, o que é falsificar em parte? Eu tenho um documento público verdadeiro e eu tenho aqui as inscrições do documento público. Note que eu tenho uma parte em branco, eu tenho um vazio entre a inscrição e a assinatura. Como é a falsificação em parte? A falsificação em parte é assim: eu vou lá e coloco novos termos que não estavam no documento público, eu coloco novos termos que não estavam no documento público, nessa parte em branco, eu coloco novos termos, e aí simplesmente eu vou lá e rasgo ou apago os termos anteriores que estavam no documento público. Então, repito, falsificar em parte, eu tenho um documento público, eu tenho um espaço branco entre o final do documento público e a assinatura, eu vou lá e insiro informações. Ao inserir informações entre o final do documento público e a assinatura, eu estou falsificando em parte, somente em parte, o documento público. E aí, professor? E aí eu apago essas informações anteriores. Documento público. Essa é a falsificação em parte. Volto para vocês aqui. Pessoal, em relação à falsificação em parte ou em todo, alguma dúvida em relação a essa modalidade? Deu para entender? Show de bola, que bom que me fiz entender. Não, boa, boa, Gabriel. Então, deu para entender, né? Tá ok, ok, bacana. Então, veja, se por um acaso eu falsifico todo em parte, beleza. E alterar, professor? Aí já falaram ali, teve gente que falou. Alterar, o que seria? Veja só, alterar seria mais ou menos assim, ó. Imagine, alterar, eu tenho, vamos colocar aqui noutra página. Alterar, eu tenho aqui o documento público verdadeiro, como é a modalidade alterar, professor, agora. Está aqui, ó, no finalzinho, a modalidade alterar. Como é a modalidade alterar documento público. Veja, que aqui eu tenho o documento público todo preenchido. Todo preenchido. Documento público verdadeiro, todo preenchido. Como é a modalidade alterar, professor? A modalidade alterar, eu vou lá, risco uma parte do documento público verdadeiro e insiro aqui outras informações. Entende? Eu risco uma parte, eu altero uma parte do documento público verdadeiro e aqui eu insiro, e aqui onde eu risquei, eu insiro uma nova informação. Veja, quando eu vou lá e altero, é apenas essa alteração parcial do documento público. Repito, como é a modalidade de alterar? Eu tenho um documento público verdadeiro e eu vou lá e altero alguma inscrição. Eu vou lá e apago algo que estava escrito e no lugar dela eu insiro, por exemplo, apago um não e deixo lá, obviamente, uma afirmação positiva. Essa é a modalidade de alterar. Pessoal, em relação à modalidade de alterar, há alguma dúvida? Ah, boa, a Nath perguntou, professor, deixa eu ler aqui com calma a pergunta dela. Professor, vamos lá. O falsificar tem espaço em branco e alterar eu apago. Exatamente, veja. No falsificar, no falsificar, veja, na modalidade falsificar em parte, acompanhe, na modalidade falsificar em parte, eu estou inserindo informações que não estavam no documento público em um local em branco. E o alterar, eu estou apagando informações e no lugar delas inserindo outras informações que não condizem com a realidade. Tudo bem? Professor, mas isso é mais para fins teóricos, né? Porque na prática não tem muita diferença. Gente, isso aqui é mais para questão de fins teóricos, tá? Principalmente questõezinhas, né, de prova e etc. Mas porque na prática, né, quando o agente ele falsifica em parte, ele está alterando. Tudo certo? Então, assim, na prática não tem muita diferença entre falsificar em parte e alterar, porque ambos são documentos públicos verdadeiros e a gente está inserindo informação falsa. Se ele apenas
Acho que a Gabriela entendeu, né? Se ele apenas inserir informações novas sem apagar nada, seria falsificar. Exatamente, seria falsificar em parte. Tudo certo, pessoal? Tranquilão. Pessoal, em relação a esses momentos do núcleo ou verbo do tipo, em relação aos núcleos ou verbos do tipo, há alguma dúvida? Há alguma dúvida? Consigo ver vocês, tá, pessoal? Em relação aos núcleos ou verbo do tipo, alguma dúvida? Não, não, não. Beleza, pessoal. Então chegamos ao final da nossa aula. Passou rápido, né? Passou rápido, né? Então, veja, chegamos aqui ao final da nossa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. São realmente crimes mais complexos. Na próxima aula, a gente continua. A galera que está assistindo aqui, gravando, não esquece, se tiver alguma dúvida, manda um torpedo ou deixa aqui embaixo no ambiente de discussão as suas dúvidas, que logo, logo eu pergunto. Obrigado à galera que está ao vivo, valeu? Até o próximo encontro. Até mais.